trabalho da seção número 12 é a classificação automática de temporalidade de documentos usando processamento de linguagem natural e redes neurais LSTM. Os autores são Ednei da Silva Santos e Carlos Henrique Costa Ribeiro, ambos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vai ser apresentado pelo Ednei. Ednei, só lembrando então, são 15 minutos destinados à apresentação e os últimos 5 minutos destinados à pergunta da audiência. A boa apresentação, a audiência está à sua disposição. Boa tarde a todos. Só para confirmar que todo mundo está me escutando. Afirmativo, alto e claro. Ok, e a apresentação está sendo compartilhada? Acredito que sim. Isso, está sendo compartilhada, tudo ok. Ok, eu sou o capitão engenheiro Ednei, eu trabalho no Centro de Computação da Aeronáutica de São José dos Campos. O meu orientador é o professor Dr. Carlos Henrique Costa Ribeiro. E eu vou falar um pouco sobre a classificação automática de temporalidade de documentos usando o processamento de linguagem natural e redes neurais LSTM. Essa é a nossa agenda, 15 minutos, 5 minutos de perguntas. Vou falar um pouquinho, vou fazer uma introdução, vou falar um pouquinho sobre a resolução do CONARC, a classificação de temporalidade, depois vou falar sobre classificação automática de textos, depois o modelo que nós implementamos, os testes, os resultados, a conclusão para fechar a apresentação e abrir para dúvidas. Em 2018, nós fizemos um levantamento para saber qual que é a massa documental, quantos documentos digitais a gente possuía na aeronáutica. E na aeronáutica a gente tem um software chamado, na realidade é um sistema chamado SIGADAE. Os militares que estão na audiência provavelmente devem já utilizar ele com bastante frequência. É um software distribuído, ele está presente, em 2018 ele estava presente em 191 organizações militares, mas no ano de 2020 ele está em mais organizações militares. Esse software SIGADAE, ele guarda documentos oficiais, a gente consegue produzir documentos oficiais, e a gente, em 2018, estava com 31 milhões de documentos. E formavam um total de 7,7 terabytes, fora os backups, né, que esse valor pode dobrar por causa dos backups. E é muito importante a gente ter o correto gerenciamento desse volume de documentos, né? E esses documentos eu estou me referindo aos documentos digitais, mas existem documentos físicos também que devem ser armazenados adequadamente. Em 2001, o CONARC, um momento só que eu tenho que puxar aqui, um momento só. O CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos, ele criou a resolução número 14, que era para tratar do código de classificação para esses documentos. Esse código de classificação serve para a administração pública, não só para a aeronáutica. Mais adiante eu vou retomar como que funciona essa parte aí. Como que eu faço a classificação de temporalidade de documentos no SIGADAE? Primeiro eu redijo um documento, depois eu aprovo ele. A partir do momento que eu aprovo esse documento, ele não pode mais ser alterado. Depois eu vou na tabela de temporalidade, que possui mais de 900 linhas, escolho um código de temporalidade e eu vou e classifico esse documento. Aí, a partir do momento que ele está classificado, esse documento ele entra numa fase corrente. Durante o período que ele estiver na fase corrente, eu posso consultar ele frequentemente. Depois de uma quantidade determinada de anos, esse documento passa para uma fase intermediária, um repositório especial, e esse documento ele deixa de ser pesquisável diariamente, digamos assim, mas por lei, segundo a resolução número 14, ele precisa ficar uma quantidade de anos armazenado, até terminar essa quantidade de anos determinada, e ele passar para a destinação final. A destinação final pode ser guardar esse documento para sempre, ou descartar esse documento.
A tabela de temporalidade, como que ela funciona? Eu coloquei um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui um relatório de atividades. Eu estou fazendo um relatório de atividades no Cigadae, um documento, e aí eu vou classificar ele como 003. Essa vai ser a classificação dele. Quando eu fizer essa classificação, ele vai ter que ficar 5 anos na fase corrente, guardado lá num repositório digital. Depois ele vai passar para a fase intermediária, 9 anos. E aí depois, quando acabarem esses 9 anos, por lei, eu tenho que guardar ele permanentemente. Ele não pode ser descartado. No exemplo de um relatório de atividades. Então, qual que é o nosso problema? O nosso problema nós temos um volume muito grande de documentos. Esses documentos, sejam físicos e digitais, eles armazenar grande quantidade de documentos físicos por longos tempos requer investimento financeiro, investimento em infraestrutura de servidores, de repositórios, e também, no caso dos documentos físicos, ambiente adequado para guardar documentos de papel. E isso dificulta também a auditoria. Os documentos, quando eles não estão classificados, a gente poderia ter descartado um documento que só era para ficar 5, 10 anos guardado, mas ele está lá ainda junto com os outros documentos, dificulta a gente localizar esse documento, apresentar esse documento para os interessados. E um outro problema que nós temos também é a necessidade de pessoal para poder gerenciar todo esse grande volume de documentos. Quais são as possíveis soluções que nós conseguimos enxergar assim de primeira mão? A primeira solução seria a gente, e isso já acontece na aeronáutica, promover a classificação manual. Vocês continuam acompanhando a apresentação? Alô? Alô, 5 minutos. Ok. E uma outra solução seria implementar um sistema para auxiliar na classificação desses documentos. Como que eu faço a classificação automática de documentos? Eu dividi aqui em 3 fases, é uma divisão bem comum encontrada na literatura. Eu faço a coleta de dados, transformo o texto, moldo o texto na maneira como eu quero, depois faço extração de características, depois eu entro na fase de classificação. Posso escolher um classificador tradicional, posso escolher um classificador baseado em aprendizado profundo, ou posso implementar um também. Divido o meu conjunto de dados em treinamento, validação e testes. O teste já vai ser usado na terceira fase, que é a avaliação do modelo. Eu faço classificações e verifico as estatísticas que obtemos. Após o modelo treinado, eu testo ele para ver como quais resultados ele apresentou. E como foi que a gente implementou? Nós tínhamos documentos no formato HTML. A gente fez em termos de processamento natural de linguagens, eliminação de palavras, que não existam, de espaços duplicados, documentos vazios e vários algoritmos para poder tratar o texto para que eu tivesse somente texto simples em caracteres ASCII puro. Depois dividi em 3 grupos, treinamento, validação e teste, fiz a extração de características, peguei esses dados e apresentei para uma rede neural, treinei ele e depois fiz testes e coleta de resultados. Uma parte um pouco complicada do modelo que nós implementamos é a extração de características. Eu coloquei essa imagem aqui. Eu tenho um exemplo aqui de 3 palavras, documento processado automaticamente, de baixo para cima. Essas 3 palavras serão convertidas em números inteiros e, por sua vez, serão convertidas em um vetor, em uma representação vetorial. E esses vetores eles são ajustados ao longo do treinamento da rede neural. Então, a primeira camada é a camada de extração de características. A arquitetura que nós implementamos é um exemplo do que a gente implementou. A gente utilizou o framework Keras, colocamos um vocabulário de 50 mil palavras, 4 camadas,
Primeira camada é embedding, que é a extração de características, 2 camadas LSTM, com 256 neurônios cada uma, por último, uma camada Softmax. Utilizamos o otimizador ADA, fizemos experimentos com outros otimizadores, esse aqui é um dos exemplos. O nosso volume o conjunto de dados os labels são 8 classes, e a gente colocou para o modelo executar até no máximo 50 épocas, porém ele para de forma antecipada caso ele encontre um resultado bom ou não consiga melhorar o resultado. E no final das contas, nós obtivemos vários resultados, eu coloquei 5 aqui, somente de exemplo, inclusive o 7º foi o melhor experimento que a gente conseguiu alcançar a acurácia média de 87%. E aqui a matriz de confusão depois do nosso modelo treinado, a gente submeteu ele ao conjunto de testes, e a gente percebeu que alguns documentos foram classificados com a temporalidade menor do que a temporalidade real. Então, são casos que a gente precisa evoluir, precisa melhorar. Porque, vou pegar o exemplo aqui de 1 ano. 288 documentos foram classificados corretamente, ele tinha a temporalidade de 1 ano, e ele foi classificado como 1 ano. Porém, eu tinha 15 documentos que ele deveria ser classificado como 2 anos, e ele foi classificado como 1 ano. Ou seja, ele correria o risco de ser descartado com 1 ano de antecedência. Então, esses destacados em cinza são problemas. A gente tem que evitar ao máximo esses números. Alguns números, nós trabalhamos com 16 mil documentos, 3.373 foi o conjunto de teste, a acurácia média 87%, e 81 documentos foram classificados com tempo menor do que ele deveria ter sido classificado. Conclusão, concluímos que a utilização da rede LSTM produziu bons resultados para a classificação de temporalidade de documentos no CIGADA-E. Este modelo tem grande potencial para servir de sistema de recomendação para o usuário no momento da escolha da classificação de temporalidade, e nós precisamos explorar melhor combinações de hiperparâmetros ou até outros modelos de redes neurais ou outras técnicas de aprendizado de máquina. Dúvidas? Parabéns, Ednei, muito interessante seu trabalho. Essa parte de o CIGADA-ERA, a gente que é da Força Aérea vê toda a parte importante, essa parte de classificação dos documentos, está sendo usado no sistema, tudo. Eu só queria que você pudesse só comentar um pouquinho mais, além dessa arquitetura de redes neurais da LSTM, se vocês testaram alguma outra arquitetura de rede neural e por que vocês escolheram esse tipo de rede neural, poder falar assim, o que você visualiza que é a parte, o óbice da utilização dessa rede, e não usar, por exemplo, uma rede neural clássica, algum outro tipo de rede neural. Se eu pudesse, essa seria a minha pergunta, por gentileza. Sim, nós testamos outros modelos de rede, a rede convolucional nós começamos a testar, mas a gente preferiu concluir primeiro a utilização das redes LSTM. Talvez o próximo passo seria testar as redes convolucionais com mais profundidade para ver os resultados. E no caso das redes LSTM, uma coisa que é muito interessante é que os textos do CIGADA são textos longos, e as redes recorrentes elas têm a capacidade de modelar a dependência de longa duração. Eu estou no início do texto e no meio do texto tem uma palavra que tem um valor semântico muito grande para o início do texto. E essa relação, essas duas palavras, a relação semântica dessas duas palavras, apesar delas estarem distantes no conteúdo do texto, eu consigo modelar isso utilizando redes recorrentes. Então, as redes LSTM elas estão sendo muito utilizadas no processamento natural processamento de linguagem natural. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Não, perfeitamente. Essa parte de NLP, né, é bem interessante. Parabéns pela pesquisa, desejo sucesso. Com certeza será de aplicação imediata. Parabéns. Então, senhores, com isso nós terminamos a sessão técnica número 12. Mais uma vez agradeço a presença de todos aqueles que apresentaram seus trabalhos.
E queria convidar, com isso, o nosso CIG está chegando ao fim, e convidar que às 16h45 vai ocorrer o encerramento do nosso CIG, com as palavras do nosso magnífico reitor, o professor Dr. Anderson Ribeiro Correia, e ele vai acontecer na sala virtual azul. Agradeço a presença de todos e desejo um término de tarde. Muito obrigado.